Olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou falar sobre este livro aqui, Rápido e Devagar, e como que ele pode ser aplicado nos nossos estudos, né? Esse livro basicamente fala da diferença entre o sistema lento do cérebro, né? Os dois sistemas do cérebro, o sistema mais devagar e o sistema mais rápido. O sistema mais rápido é basicamente o sistema intuitivo, e esse sistema é o que faz com que a gente opere no dia a dia, na maioria do nosso tempo. O sistema mais rápido é o sistema que faz o cérebro pensar. Esse sistema normalmente ele fica em segundo plano. Normalmente a gente utiliza o sistema 1 para tomar decisões, por exemplo. A gente não costuma pensar tanto no dia a dia. Por exemplo, a gente não pensa tanto para escolher uma roupa ou alguma coisa do tipo. A gente simplesmente toma uma decisão rápida. A gente não pensa quando a gente dirige, por exemplo, como que passa a marcha, só no começo. Depois a gente aprende a agir de forma intuitiva. Esse livro ele rendeu um prêmio Nobel para o autor, Daniel Kahneman. Então é um estudo bem interessante, é um estudo bem fundamentado, né? Ele fez experimentos científicos para chegar às conclusões que ele chegou, e vale muito a pena para a gente tentar aplicar isso no aprendizado, né? Na formação do conhecimento. E é isso que eu vou fazer aqui nessa aula com vocês, beleza? Então, para a gente começar, vamos começar lendo isso aqui, ó. Primeiro slide. Então vamos lá, os dois sistemas do cérebro. Segundo Kahneman, o nosso cérebro opera com dois sistemas de pensamento. O sistema 1, que é o rápido, automático, intuitivo, e o emocional. Esse é o que opera a maioria do nosso tempo. E também nós temos o sistema 2, que é o lento, analítico, lógico e esforçado. Uma coisa que vale a pena mencionar é o seguinte: o cérebro é preguiçoso. O cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro é feito para poupar energia. E é por isso que quando a gente aprende alguma coisa, a gente, por exemplo, tem coisas que eu lembro do ensino médio que eu não preciso pensar para falar. Eu simplesmente, por exemplo, eu decorei essa palavra aqui, ó, na época do ensino médio, que a professora ensinou, e na época eu tinha que lembrar o que cada uma dessas sílabas significavam. Só que depois de um tempo, isso já deve fazer uns 20 anos já, só que depois que eu memorizei, eu não preciso pensar mais para saber o que essa palavra significa. E isso foi numa aula de biologia, e isso aqui é chamado de mnemônico, né? Isso foi numa aula de biologia, e isso simplesmente significa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por que eu sei fazer isso hoje? Porque no começo eu tive que usar o sistema 2 para pensar ativamente com o meu cérebro e memorizar essa frase. Só que depois que você faz esse esforço, seu cérebro, se você faz ele repetidamente, seu cérebro entende que aquela informação é importante, e ele gira as engrenagens até quando você está dormindo e não está pensando no assunto, e ele começa a pegar essa informação e transportar ela para o sistema 1, para a parte intuitiva do seu cérebro. E aí, a partir dessa transição, o seu cérebro começa a memorizar as coisas e memoriza para o resto da vida. Memorizar para o resto da vida é o que a gente chama de aprendizado. Aprender, então, aprender é memorizar para sempre. Basicamente é isso que significa o aprendizado. Você memorizar, não memorizar para usar numa prova e esquecer no outro dia, igual a gente faz na escola normalmente. É você aprender para sempre. Isso é o que a gente chama de aprendizado. Memorizar para sempre, né? Então, o cérebro faz isso, ele transporta do sistema 2, que é o que tem que pensar, para o sistema 1. Por que o cérebro faz isso? Porque, como eu disse para vocês, o cérebro é preguiçoso, ele não quer pensar para fazer as coisas. Ele quer encontrar formas de não pensar sem esquecer as coisas. Como eu disse anteriormente, para a gente dirigir, depois que a gente aprende a dirigir, a gente não pensa para passar marcha. A gente faz de forma automática, sem gastar energia. O cérebro não quer gastar energia. Entenderam? Então é basicamente assim que o cérebro opera.
Ó, então vamos lá. O sistema 1, o piloto automático. Ele é rápido e eficiente. Toma decisões sem esforço. Usa atalhos mentais, que são heurísticas. É responsável por reações imediatas, como reconhecer rostos ou completar frases conhecidas. Útil para ações rápidas. Útil para ações rápidas, isso mesmo, mas pode nos levar a erros por impulsividade ou falta de análise. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos lá. Um café e uma rosquinha custam 1,10. Os dois juntos custam 1,10. O café custa R$1 a mais que a rosquinha. O café é R$1 mais caro que a rosquinha. Qual o preço do café? E aí vocês têm que responder. Respondam rápido. Qual que é o preço do café aqui nesse exemplo? Vamos lá. Nesse exemplo aqui, normalmente, o que acontece? A gente responde... Quando a gente vai responder rápido, a gente responde baseado na intuição. Esse exercício de intuição eu fiz há muitos anos. Não me lembro se tem esse exemplo nesse livro. Eu fiz porque eu li em outro livro sobre emoções há muitos anos mesmo. E o que eu percebi é que eu respondi errado na época. E muita gente respondeu errado também. Há muita gente que eu fiz esse experimento com elas. Muita gente responde que o preço do café é R$1. A resposta correta é 1,05. Por quê? O café custa R$1 a mais que a rosquinha. Então, o preço do café menos o preço da rosquinha tem que ser R$1. 1,05 menos 5 centavos, que seria o preço da rosquinha, é igual a R$1. Certo? Se o preço do café fosse R$1, o preço da rosquinha seria 10 centavos. Só que R$1 menos 10 centavos é 90 centavos. Então, a resposta correta é 1,05. Não R$1. E muita gente responde intuitivamente falando R$1. É assim que... Por quê? Porque a pessoa não para pensar, não vai fazer o cálculo, quanto que dá, quanto que é um menos o outro. Ela responde intuitivamente R$1. Entenderam? E isso acontece assim, a gente opera assim na maior parte do nosso tempo. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, esse aqui inclusive vocês podem anotar e fazer com outras pessoas aí para vocês verem que isso aqui, que muita gente vai responder R$1 em vez de 1,05. E de preferência que vocês façam isso com a pessoa cara a cara, né? Porque a pessoa pode pesquisar na internet e achar a resposta. Mas outro exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte. Eu vou falar uma soma aqui para vocês e vocês vão somando e falando a resposta em voz alta. Então a soma é a seguinte. Quanto é 1.000 mais 40? Você soma, vai dar 1.040. E aí, dando sequência. 1.040 mais 1.000. Responde em voz alta. Mais 30. Mais 20, mais 1.000, mais 1.000 novamente, mais 10. Então, ó, a soma foi... o que eu falei foi isso aqui, ó. 1.000 mais 40. Era para ficar nessa ordem aqui, mas na verdade, ó. 1.000 mais 40 mais 1.000, mais 30, mais 1.000. Nessa ordem aqui. Mais 20, mais 1.000. Mais 10. Quanto que dá? Muita gente vai responder 4.090. Muita gente vai responder 5.000, quer dizer. Só que a resposta é 4.090. Muita gente responde 5.000. Essa aqui eu fiz com a minha professora de matemática na época. E ela respondeu 4.090. Quando eu fazia cursinho pré-vestibular, eu fiz com 2 professores de física. E os 2 responderam 4.090. Só que quer dizer, os 2 responderam 5.000, desculpa. 4.090 é a resposta correta, a resposta errada que a maioria dá é 5.000. Então, é basicamente isso. Por que as pessoas falam 5.000? Porque o cérebro, quando a gente faz esse exercício aqui, é um exercício simples de soma, né? O cérebro, ele adiciona uma dezena no resultado. Ele não pensa em 4.090, ele pensa em 4.990. E aí a pessoa responde 5.000 por isso. Só que a resposta correta é 4.090. E esse é um exercício bem simples, é um exercício de soma. Só que a maioria erra por causa disso, porque o cérebro tem esses bugs, né? Entenderam? Esse do 1.000 mais 40 aqui, vocês podem anotar também e fazer com outras pessoas. Esse aqui funciona melhor se você falar. A ordem aqui é muito fácil. 1.040, 1.030, 1.020, 1.010. 40, 30, 20, 10, 1.000 entre eles. Beleza?
E aí vamos lá, vamos dar sequência aqui. Ó, o sistema 2 do nosso cérebro é o sistema do pensamento lento. Ele é lento e deliberado, requer esforço e concentração, usa lógica, cálculo e análise. É ativado quando você resolve um problema complexo ou estuda algo novo, que é o que vocês estão fazendo aqui, o estudo do inglês. Ele é essencial para aprender de verdade, tomar decisões conscientes e evitar erros automáticos. Então, no caso do inglês, não basta para vocês que estão aprendendo fazer o que a gente chama de leitura passiva. Leitura passiva ou aprendizado passivo é basicamente eu falar as coisas, vocês ouvirem, entrar na cabeça de vocês. Tudo que eu falar do inglês, se eu pedir para repetir, vocês vão conseguir fazer. Só que se vocês fizerem só o que é falado em aula, se vocês lerem só o que é escrito nos slides, vocês não aprendem. Vocês memorizam num curto prazo e vocês esquecem depois. Como que você faz o estudo ativo das coisas? É você fazendo os exercícios, é você retornando nas suas anotações. Uma coisa que vocês têm que fazer também, que é bom também escrever, é usar um caderno, né, fazer anotações. Porque as anotações, vocês não precisam anotar literalmente o que está escrito aqui. Vocês anotam do jeito que faz vocês entenderem melhor. Por exemplo, sistema 1 é devagar. Sistema 2, sistema 1 é devagar. Sistema 2 é rápido. Não precisa usar as palavras que eu usei. Usa as palavras que você quiser. Por quê? Porque dessa forma você altera o que está sendo escrito e seu cérebro ele trabalha de forma mais ativa. E aí depois que você faz essas anotações, você revisa essas anotações. Eu vou mostrar em outra aula aqui. E a gente pode até falar um pouco disso nessa aula também, de como essas revisões fazem de fato o seu cérebro entender que aquela informação é importante e memorizar a informação. A gente aprende repetindo. Quanto mais você repetir informação, não somente lendo, mas você pode pensar na informação e ficar repetindo mentalmente, mais rápido você aprende. No caso do inglês não é diferente. Beleza? Ó, vamos lá. Quando o sistema 1 domina, julgamos rápido demais, caímos em armadilhas cognitivas, confiamos em achismos, tomamos decisões por hábito, não por reflexão. O cérebro tende a evitar o esforço, por isso deixa o sistema 2 preguiçoso. Isso é o que eu falei para vocês lá. Tem um livro chamado, vou indicar para vocês também, chamado O Poder do Hábito. Eu tenho aqui na estante, só que eu esqueci de trazer aqui para mostrar para vocês, mas é um livro de capa amarela, que ele fala o seguinte: o cérebro ele é feito para evitar esforço, ele é feito para poupar energia, não para gastar energia. E aí o que a gente tem durante o dia? A gente tem um negócio chamado força de vontade. E nesse livro Poder do Hábito, é dito que força de vontade funciona como um músculo. Então se você usa muito sua força de vontade durante a manhã, por exemplo, no fim do dia você fica exausto mentalmente. Quando você trabalha, por exemplo, quem trabalha sabe muito bem disso, ou até quando você estuda mesmo, no final do dia você não tem muita força de vontade para estudar, você não tem muita energia mental para estudar. E se você tenta estudar, você dificilmente consegue reter o conhecimento, porque seu cérebro está querendo parar, ele fica exausto. O cérebro tem essa energia ela tem um prazo, né? Ela tem um certo prazo de validade diária, ela se recarrega quando você dorme. Então, o que você faz para estudar? Você faz pausas, por exemplo, vai estudar uma aula, faz pausas, faz anotações, vai chegar um determinado momento, quando você vê que você está exausto mentalmente, para de estudar, vai dormir e tal, no outro dia você volta. Na verdade, se você estuda uma aula hoje, por exemplo, se você trabalha, faz a aula 7 horas da noite, o ideal é que você faça uma revisão 3 horas depois da aula. É melhor você fazer dessa forma. Por quê? Porque se você estuda às 7 da noite e não faz a revisão, é bem provável que no outro dia você esqueça grande parte do que você aprendeu. De preferência que você faça a revisão no mesmo dia. E aí em outra aula eu vou mostrar para vocês quantas vezes vocês precisam fazer revisão para memorizar. Para memorizar e para memorizar para a vida, né? Para não esquecerem. Beleza? Então, esse livro fala disso. Ele fala que a força de vontade funciona como um músculo. Quando as pessoas gastam ela durante o dia,
no final do dia, elas cometem muitos erros. E aí ele dá o exemplo, ele dá, por exemplo, o caso dos médicos que cometem erros banais, erros bem simples, porque eles trabalham muitas horas e no final no final do dia ou no final da jornada de trabalho, eles estão exaustos mentalmente e cometem erros sem nem perceber. É como se o cérebro ficasse desligado, certo? Então a gente tem que se atentar a isso, a gente tem que saber, isso é importante falar, para vocês saberem que o cérebro opera dessa forma e vocês entenderem e não tentarem se forçar demais a consumir o conteúdo. Beleza? Ó, eu vou mostrar outro exemplo para vocês aqui do livro Rápido e Devagar, para vocês verem como o lado intuitivo domina. O que a gente tem aqui? Ó, o problema da Linda. Leia a descrição abaixo. Linda tem 31 anos de idade, né? Ela é solteira, articulada e muito inteligente. Ela se formou em filosofia. Quando estudante, ela se preocupava com temas como justiça social, discriminação e questões ambientais. Ela participou de manifestações antinucleares. Qual é mais provável? Com base na descrição anterior, o que é mais provável? Linda é caixa de banco ou Linda é caixa de banco e ativa no movimento feminista? E aí vocês têm que responder A ou B. Podem pausar para responder, que eu já vou mostrar a resposta para vocês. Beleza, vamos lá. Ó, a resposta correta, mas contra-intuitiva. A resposta correta é a letra A. Linda é caixa de banco. Muita gente responde B. Eu fiz esse experimento, inclusive, recentemente com os amigos meus. A maioria deles, se não todos, responderam que ela era caixa de banco feminista. Ó, vamos lá para a explicação. A opção B adiciona uma condição extra, né? Ativa no movimento feminista. Deixa eu tentar desenhar isso aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, um grupo. Isso aqui representa um grupo. E aqui dentro desse grupo a gente tem outro subgrupo, certo? O grupo maior é o grupo de caixa de banco. O grupo menor, eu vou escrever assim, ó, CBF. Ficou igual a CBF. Ó, CBF é o quê? Caixa de banco feminista, certo? Então, o que a gente pode inferir dessa imagem? O grupo caixa de banco é o grupo que todas as pessoas estão dentro dele. 100% do grupo são caixas de banco. Agora, vamos supor que existem 10 caixas de banco. Dessas 10, vamos supor que 3 sejam caixas de banco feminista. Então, 30% do grupo é caixa de banco feminista. Aí a pergunta era a seguinte: a Linda é mais provável que ela seja caixa de banco somente ou uma caixa de banco feminista? Óbvio que é caixa de banco. Por quê? Porque o grupo caixa de banco representa 100% das pessoas. Então a probabilidade dela ser caixa de banco é de 100%. Enquanto que a probabilidade dela ser só uma caixa de banco feminista é de 30%. É um pequeno grupo dentro do grupo maior que é a caixa de banco. Ó, vamos lá. Pela lógica da probabilidade, uma pessoa que pertence a dois grupos, caixa de banco e feminista, sempre será menos provável do que pertencer a apenas um grupo, que é o caixa de banco. Mas o sistema 1 ignora a lógica e foca na história coerente com o estereótipo. A história que fala que ela é uma ativista da justiça social na época da escola, contra alguma coisa antinuclear que falou lá, pinta uma imagem no nosso cérebro que ela é feminista. E por pintar essa imagem, a gente vai de acordo com essa imagem e fala que ela é feminista por isso. Porém, os números não mentem. Ela tem mais probabilidade de ser caixa de banco. Só que, como eu disse para vocês, o cérebro puxa pelo lado intuitivo e dá essa resposta errada. Entenderam? E aí é chamado de falácia da conjunção. Faz mais sentido. Ah, parece que é. E isso, cara, se vocês pararem para pensar, quando eu li esse livro, eu gosto muito de fazer autoobservação, que é basicamente a leitura ativa, pensar, refletir a respeito das coisas que você aprende. E eu comecei a observar isso tanto em mim, fazendo autoobservação, quanto nas pessoas ao meu redor. A maioria das pessoas age desse jeito. Tanto que esse autor ganhou um prêmio Nobel por causa desses experimentos e porque ele comprovou que a maioria das pessoas opera desse jeito.
mentalmente dizendo. Ele fez experimentos assim com milhares de pessoas nos Estados Unidos, entre eles alunos e até professores, pessoas renomadas. Ele fez isso com estatísticos, matemáticos, e a maioria deles errava e falava caixa de banco feminista. Entenderam? Então, assim, isso é uma visão geral de como seu cérebro funciona para vocês terem mais proveito aqui nesse curso de inglês, né, gente? Então, vamos dar sequência aqui. Para aprender, precisamos do sistema 2. Estudo de verdade exige atenção, foco e repetição. Repetição. Gravem essa palavra, que essa palavra é a mais importante. Vocês têm que repetir. Não é só assistir a aula e pular para a próxima. Repetir o que você viu na aula anterior. Coisas que o sistema 1 evita. O sistema 1 é o sistema rápido, né? Quem só lê superficialmente ou estuda distraído, está usando o sistema 1. O que é estudar distraído? Assistir a aula e ficar mexendo no celular ao mesmo tempo. O cérebro não consegue ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Para fixar um conteúdo, você precisa ativar o sistema 2 com leitura ativa, que é o que eu falei antes, perguntas e resumos. O resumo também é importante, você anotar. A melhor forma de você estudar alguma coisa. Tem gente que prefere videoaula, igual a gente está tendo aqui e tal, só que a melhor forma de você memorizar e aprender de fato, que é memorizar para a vida inteira, é anotando. Anotando é a melhor forma. Inclusive, tem uma aula que eu vou trazer para vocês também, que é sobre como estudar, e nesse livro, no outro livro que eu vou citar, o autor fala isso, né? O autor era um professor, e ele fala isso, que a anotação é a melhor coisa que tem para você memorizar. Porque você envolve mais sentidos, né? Você está escrevendo, você está olhando. Quando você está escrevendo alguma coisa, você meio que está repetindo mentalmente, com aquela voz mental, o que você está escrevendo. Então você envolve mais sentidos. Quanto mais sentidos você envolve no estudo, mais você memoriza a informação. Você tem que fazer explicações em voz alta. A mesma coisa que eu falei anteriormente agora dos sentidos. Se você fala em voz alta, você envolve você fala e você envolve a sua audição. E quando você está lendo, você está envolvendo a sua visão também, porque você tá enxergando, certo? Então você faz um estudo mais ativo e mais eficiente do conteúdo. E você faz uma revisão com esforço real, que é basicamente você fazer a sua revisão, né, o seu esqueminha lá que você anota, e você fazer tudo isso que foi dito anteriormente. Faz a leitura ativa, faz a explicação em voz alta e etc. Ó, vamos lá. Armadilha do conforto mental. O cérebro prefere o que é fácil. Todo mundo aqui sabe disso, acredito eu. O cérebro não quer pensar, o cérebro... Cara, quem gosta de ler livros aí sabe muito bem do que eu tô falando. Quem não gosta, talvez saiba até mais. Quem não gosta de ler, não tem costume, quando vai tentar ler um livro, o que aquela voz mental fala pra você? Para de ler, vai assistir um seriado, vai beber, vai pra festa, vai fazer qualquer outra coisa que não seja ler. Por quê? Porque o cérebro fica cansado de leitura. Na verdade, o cérebro... Deixa eu escrever aqui pra vocês. O cérebro não gosta do novo. O cérebro não gosta de nada que é novo. Ele gosta do que ele já sabe. Ele gosta de fazer o que ele já é acostumado a fazer. Não importa se é um hábito ruim ou um hábito bom. Para o cérebro não existe ruim ou bom em relação a hábito. Para o cérebro tudo vale. Então se você tem um vício, por exemplo, seu cérebro não vai te fazer parar. Ele vai querer que você mantenha esse vício. Por quê? Porque ele está acostumado. Ele está numa rotina e ele quer rotina. O cérebro é rotineiro. Entendeu? Então, quando você vai fazer um esforço para estudar, por exemplo, você tem que quebrar essa ideia que estudar é ruim. O cérebro vai tentar te convencer de que estudar é ruim, de que ler é ruim. E aí, se você ter voz ativa e falar pro cérebro, não, disciplinar o cérebro, vamos estudar, depois de determinado tempo que você repete esse mesmo processo, isso vira rotina. O estudo vira rotina. Quando vira rotina, o cérebro entende que aquilo é importante. Quando o cérebro entende que aquilo é importante, ele memoriza aquela informação como sendo importante, gira as engrenagens até quando você está dormindo e faz você chegar a conclusões a respeito de algum conhecimento que você quer absorver. Ele faz você chegar a essas conclusões de forma mais rápida, que é basicamente transportar aquele pensamento que despende energia do sistema 2 para o sistema 1. Outro exemplo que o autor dá nesse livro são dos jogadores de xadrez. Um cara que é jogador de xadrez profissional, ele não pensa tanto quanto um jogador iniciante.
Porque para ele é natural. Por que para ele é natural? Porque o cérebro já entendeu que aquela informação para ele é importante, ele faz ela repetidamente. Para que o cérebro... Imagina se o cérebro tivesse que pensar todo santo dia para fazer uma coisa que o cara já faz há 10 anos. O cérebro não pensa mais, o cérebro só age. Então é esse agir de forma rápida que vocês precisam alcançar no estudo do inglês também. Como que vocês vão fazer isso? Estudando inglês sem parar. Não pode parar, eu vou voltar semana que vem. Se você para, se você quebra esse ciclo, o cérebro entende que aquilo não é mais importante. Para que ele vai memorizar? Entenderam? Então vamos lá, ó. Se você sentir que está entendendo rápido demais, cuidado, é o sistema 1 te enganando. Aprender de verdade parece difícil no começo. Isso é sinal de que você está usando o sistema 2, e isso é ótimo. Isso é uma coisa bem verdadeira. Quando a gente... Na verdade, acontece mais ou menos assim também em alguns casos. Às vezes, eu vou estar explicando alguma coisa, você vai entender na hora, rápido. Certo? Só que, se você, como eu disse anteriormente, se você entende e não aplica, não pratica, você esquece. Você esquece. Por mais que seja fácil, você esquece. Por quê? Porque você não revisou a matéria. Quando você estuda inglês, o que aconteceu comigo e acontece com todo mundo que fala inglês. É muito difícil você perceber que você está aprendendo inglês. Por quê? Porque parece que você não está desenvolvendo. Parece que você está parado. Comigo isso aconteceu. Eu aprendi inglês na adolescência. Comigo isso acontecia. Eu não estou aprendendo. Mas aí, em vez de parar, eu continuei. Por quê? Inglês para mim era mais hobby do que estudo. Inglês para mim era... Eu queria aprender inglês na época para ouvir música, traduzir músicas, traduzia muito antigamente, traduzir seriado, entender o que meus cantores favoritos falavam. Gosto muito do Eminem. Então, eu fazia isso como um passatempo. Para mim era prazeroso. Quando eu assustei... aí depois assim, eu comecei a falar com gringos, etc. Quando eu assustei, eu era fluente. E você virar fluente, você nunca percebe. Quando que eu virei fluente? Se eu for responder para mim mesmo essa pergunta, eu não sei dizer. Não faço ideia. Só que eu sei que eu sou. Hoje em dia eu sei que eu sou. E para vocês vai ser o mesmo processo, vocês vão ver. Vamos lá. Dica prática para ativar o sistema 2. Leia um parágrafo. Pare, explique com suas palavras. Aqui vocês vão ter muito texto em inglês para vocês ouvirem e repetirem. Vocês vão fazer isso. E aí, além de vocês fazerem isso, o que eu indico que vocês façam é o seguinte. Vocês vão usar a ferramenta que a gente tem, né, de ouvir o texto e repetir o texto com o microfone. Vocês podem, inclusive vocês podem repetir pelo celular também, caso vocês não estejam com o computador no momento. Vocês podem, por exemplo, eu quero fazer o exercício tal enquanto eu estou no trabalho. Quiser fazer pelo celular, pega o texto, coloca no site. No site vocês têm a opção de salvar o texto também, né? Aí vocês salvam o texto, entram no site, repetem no horário de trabalho. Quando eu estudava, eu fazia isso na verdade, eu nunca parei de estudar, né? Eu comecei a estudar na infância, adolescência eu já estava falando, só que até na idade adulta, quando eu trabalhava, eu continuava estudando. Até hoje, inclusive, eu compro livros e etc. E o que eu fazia era o seguinte, eu levava livros para o trabalho e na hora do almoço eu ficava lendo e repetindo em voz alta, sem áudio, sem CD nem nada. Por quê? Porque eu já tinha ouvido antes. E aí é uma coisa que eu indico para vocês também, para vocês manterem sempre a conexão com a língua, né? A imersão na língua, ficar sempre entretido com coisas que têm relação com o inglês. E provavelmente eu vou fazer algumas aulas aqui mostrando frases prontas para vocês memorizarem também, para vocês repetirem, né? Que são frases que podem ser utilizadas no dia a dia. No nosso site, que a gente criou também para esse curso, também existem algumas frases ali para vocês ouvirem e repetirem. E aí isso vai ajudar muito, mesmo que vocês não entendam o que a frase diz, só o simples fato de você repetir já vai ajudar. Da mesma forma que quando você é criança, você aprende a falar português sem entrar na escola, você aprende ouvindo e repetindo muitas coisas que você repete, você nem sabe o que significa. Você aprende inglês da mesma forma. Você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete. O caso das regras gramaticais, isso aí é um negócio que você pode deixar para segundo plano. Não fica focado muito em gramática. Fica focado em ouvir e repetir. No frigir dos ovos, com o passar do tempo, você vai começar a entender as coisas somente pelo contexto. Óbvio que aqui tem aulas também que ensinam o porquê das coisas, mas o porquê das coisas não é tão importante quanto você repetir.
Porque repetir é o que vai fazer você atingir a pronúncia correta e memorizar as palavras. Isso é o foco de qualquer pessoa que... Tem que ser o foco de qualquer pessoa que queira aprender a falar qualquer idioma, certo? Então vamos lá, ó. Você grava um áudio ensinando a matéria. Isso aqui é algo que para quem está começando, não é necessário você fazer isso tanto nas primeiras aulas. O que você vai ter no site é você ouvir as coisas e repetir as coisas. E aí você pode... na verdade, você não ouve seu próprio áudio, mas você tem a nota lá para saber se você falou certo ou errado. Quando você tiver a partir da aula... Vamos dizer assim, a partir da aula 30, você pode tentar pegar as aulas e começar a explicar a matéria. E aqui, no caso, você pode explicar, não precisa explicar em inglês, pode explicar em português. Você faz, além de você fazer o resumo da aula escrito, pode fazer o resumo por áudio. Se vocês quiserem, a gente tem um grupo no Discord. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês um site onde vocês gravam um áudio e mandam um áudio lá para eu baixar. E aí eu posso ouvir o áudio de todos os alunos e conferir se está certo. Na verdade, o áudio da aula, né, o resumo da aula. Podem mandar lá para eu ver se está certo. Mas esse exercício, assim, eu acho que não precisa nem da revisão do professor. O que você tem que fazer é para você mesmo. Revisar a aula e repetir o que você aprendeu na aula em um áudio. Você pode fazer para você mesmo. Manda para aquele grupo pessoal seu no WhatsApp para você memorizar, para você revisar a própria matéria que você aprendeu, certo? E aí, ó, faça perguntas. Por que isso é assim? Como posso aplicar? Essa parte do porquê isso é assim, não vale muito a pena você também fazer no começo. Por que eu uso palavra tal? Não precisa fazer esse tipo de pergunta no começo. Pode fazer depois, quando você já tiver com um vocabulário um pouco mais amplo de palavras em inglês. Como eu posso aplicar? O como eu posso aplicar é importante. O que você faz? Você tem o texto lá, ou você tem a aula explicando alguma matéria. Anota os exemplos e começa a grifar ou marcar as palavras mais importantes. Depois disso, você tenta criar frases com essas palavras. Cria frases diferentes. E nesse caso de criar frases diferentes, não tem problema se você errar a estrutura das frases. Pode criar frases diferentes. Por exemplo, eu quero falar assim. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Ele anda de bicicleta. Você pode... vamos supor que você saiba que andar em inglês é walk. Você pode falar assim, ó. He walk with a bike. He walk with a bike. Ele anda de bicicleta. Você quer dizer que ele anda de bicicleta. E você escreveu desse jeito. Tá correto? Não tá correto. Só que não tem problema se tá errado. O que importa é você tentar colocar palavras novas em frases em inglês, mesmo que esteja errado. Com o tempo você vai entender que o correto seria he ride. O ride é andar. No caso de andar de bicicleta, a gente não usa o walk. O walk é caminhar a pé. He ride. Porém, como tem o he, vocês também vão aprender nas aulas que quando a gente tem he, she, it, a gente coloca normalmente o S nos verbos. Então você fala he rides e você não coloca com uma bicicleta, você coloca he rides a bike. Ele anda em uma bicicleta ou he rides a bicicleta dele, his bike. Como que você vai saber que é desse jeito? Quando você for vendo as aulas. Por exemplo, na primeira aula que você fizer, se você for escrever, você pode escrever errado assim. À medida em que você for avançando, você vai aprender essas regras. E aí você pode ver as suas frases antigas, que você escreveu errado, e ver qual que é a forma certa de escrever, e aí você reescreve ela. Dessa forma você vai fazer o exercício ativo e vai memorizar cada vez mais rápido. Vamos lá. Estude com pausa e revisão. O esforço é o que fixa. É o que eu falei para vocês, né? O cérebro, como ele tem um prazo, né? Ele tem um limite de energia. Se você tentar estudar 5 horas seguidas, você não vai reter muita informação, porque o seu cérebro vai cansar. Você pode até ouvir o que eu estou falando, você pode ler um livro, só que seu cérebro é como se entrasse no ouvido e saísse no outro. Então o que você faz? Faz uma aula, faz o resuminho. As aulas aqui são curtas, inclusive por isso, né? Que você consegue fazer 2, 3 aulas tranquilamente aí por dia. Não indico mais que isso.
Aí você faz a aula, faz uma pausa de 5 minutos, 10 minutos, faz um resuminho das coisas, vai para a próxima aula, beleza. Passou 3 horas, volta para o seu resumo, lê em voz alta, lê as frases em voz alta, mesmo que a pronúncia esteja errada, lê em voz alta e vai fazendo desse jeito. Usa o nosso site diariamente também, é o que eu indico para vocês, mesmo que você não entenda as frases que estão lá. O material extra, que são os textos e etc., as palavras para pronunciar, tem muita palavra que vocês vão pronunciar no site, soletrar na verdade, né? Usa elas diariamente também. Cara, é só seguir, não é muito difícil. Só seguir, vocês vão ver que inglês é uma língua muito fácil. Ó, então vamos lá, quanto mais ativo você for, mais o sistema 2 entra em ação, que é basicamente o que eu estou falando aqui durante essa aula toda. Quanto mais você falar para si mesmo e mostrar para si mesmo que a informação que você quer reter é importante, mais rápido seu cérebro vai entender que aquela informação é importante e mais fácil vai ser para você adquirir essa informação, absorver essa informação, porque o seu cérebro vai gastar cada vez menos energia para reter o conhecimento. Beleza? Ó, vamos lá, aplicação no dia a dia. Quando estiver estudando, tomando decisões importantes, interpretando situações complexas, tentando aprender algo novo, faça uma pausa e pergunte: estou pensando com calma ou só reagindo no automático? Normalmente a gente não faz essa pergunta. Se a gente fizesse, a gente perceberia que na maioria do dia a gente age no automático. A gente não para pensar em tudo, certo? Então vocês têm que fazer esse tipo de análise quando vocês estão estudando. Ó, então vamos lá, para finalizar nossa aula. Para lembrar, o sistema 1, rápido, automático, útil, mas propenso a erros. Ele ajuda porque a gente tem que agir no automático no dia a dia, para a gente não parar e pensar em tudo, porém ele erra muito. O sistema 2, lento, esforçado, essencial para decisões inteligentes. Estudar de verdade, ativar o sistema 2, a dificuldade inicial é parte do aprendizado real. Se você tem dificuldade, significa que seu cérebro está trabalhando, entendeu? Se você tenta entender um assunto e não consegue entender, mas está tentando entender, é porque o seu cérebro está trabalhando. Se você estivesse usando o sistema 1 do cérebro, você simplesmente veria uma informação difícil e deixaria para lá. E aí uma frase aqui do Kahneman: o esforço mental é o preço da precisão. Basicamente é isso que vocês têm que fazer. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.